Será que existe mesmo um perfil específico que as polícias civis ou militares estão buscando e usando a fase do concurso, a fase do psicotécnico, para eliminar aqueles perfis que não se encaixam? Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar o porquê você deve considerar integrar qualquer força de segurança pública. Meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais já há 12 anos. Fui aprovado em alguns concursos para oficial da Polícia Militar e também para o cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo. Antes de te convencer a considerar esses concursos das carreiras policiais, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo, mandando aí para algum amigo que jamais considerou ser policial porque achava que não se encaixava no perfil. Pessoal, cada vez mais a sociedade vem avançando e com ela também vem o avanço dos direitos humanos, das garantias e direitos fundamentais, individuais, enfim, toda aquela sistemática garantista que circunda tanto o direito penal quanto o ordenamento jurídico como um todo. Não é segredo que os tribunais, cada vez mais em suas posições, defendem posições garantistas, o que de fato, num Estado democrático de direito que a gente vive, realmente se justifica. Afinal de contas, o poder punitivo do Estado, ele tem uma força muito mais considerável do que a capacidade do indivíduo em resistir àquela aplicação, àquela persecução do Estado. Então, nada mais natural que o órgão, os órgãos judiciários, o poder judiciário como um todo, ele adote posições garantistas no sentido de salvaguardar os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. E vejam vocês que, aliado a isso, as polícias têm que avançar, têm que se desenvolverem e acompanhar todo esse raciocínio, toda essa dinâmica também dos tribunais superiores. E claro, eu não quero dizer aqui, de forma alguma, que as polícias se atentarem para essa atuação garantista implica em uma desqualificação e um desmerecimento da atividade policial. Muito pelo contrário. Ao contrário disso, a Polícia Civil e a Polícia Militar também, eles devem, os seus atuantes, os seus agentes, eles devem se pautar por uma legalidade estrita, pela proporcionalidade, se pautar em todos os fundamentos principiológicos da Constituição para embasar a sua atividade investigativa. Afinal de contas, operando dessa forma, você consegue dar mais respaldo para aquele objetivo final, seja da Polícia Civil, que é a conclusão de um inquérito policial com o respectivo indiciamento, seja da Polícia Militar, que seria ali na atuação do patrulhamento preventivo, do patrulhamento ostensivo. E claro que, valendo-se dessas novas dinâmicas, de se observar os direitos e garantias e deixar aquela atuação truculenta para trás, aquela atuação ali mais arcaica de lado, acaba que você qualifica o trabalho da polícia. Então, se antigamente o policial civil, por exemplo, adentrava na residência do indivíduo sem observar garantias, sem observar horários, sem observar a inviolabilidade do próprio domicílio, e lá ele encontrava uma quantidade muito grande de drogas, fazia prisão, levava até a delegacia e aquela prisão era efetivamente ratificada, ensejando consequente condenação, hoje isso já não cabe mais. Afinal de contas, a inviolabilidade de domicílio, ela é uma das garantias primordiais a serem observadas aqui no nosso ordenamento. Então, o policial, ele cada vez mais deve observar e deve fazer uma investigação, uma atividade investigativa de qualidade, qualificada, a ponto dele realmente conseguir angariar elementos que justifiquem, seja a entrada no domicílio, seja a realização de uma prisão. Dessa forma, nós não vamos chegar ao final do processo, nós não vamos chegar ali ao final da persecução penal e ver todo aquele trabalho jogado no lixo, por exemplo, uma anulação em razão de uma ilegalidade, de uma violação de direitos e tudo mais. Então vejam vocês que essa atuação garantista dos tribunais, ao invés de trabalhar contra a polícia, ela força a polícia a se desenvolver, ela fomenta uma investigação de qualidade por parte dos policiais. Aliado a tudo isso que eu falei, acaba que nós vivemos numa era de fácil acesso a aparelhos celulares, a câmeras fotográficas, a gravações e tudo mais. Então, o policial, tanto policial civil quanto policial militar ou qualquer agente de segurança, ele deve ter um cuidado muito grande ao realizar as suas ações, ao realizar o seu serviço. Afinal de contas, em qualquer lugar ele pode estar sendo gravado, em qualquer lugar ele pode estar sendo filmado e aquilo pode trazer um prejuízo tanto para ele, pessoal, profissional, quanto para o próprio processo em que ele está trabalhando, seja uma investigação, seja um inquérito, seja um processo, enfim, qualquer coisa que o valha. É claro, pessoal, que eu não estou querendo aqui confundir truculência com firmeza. O
O trabalho policial, a natureza do trabalho policial, ele deve ser um trabalho essencialmente firme, essencialmente enérgico, o que não se confunde com truculência, com falta de educação, enfim, qualquer coisa desse sentido, com a própria violência. O policial, quando ele está na rua, fato é que ele não sabe o que vai encontrar. Infelizmente, não está escrito na cara de todo cidadão, de todo ser humano, se ele é uma boa pessoa, se não é uma boa pessoa, se ele é um indivíduo que tem ali uma passagem criminosa ou se não tem, por exemplo. Então, justamente por isso, a atuação policial, ela tem sim que ser enérgica, tem que ser enfática, incisiva, diferente de uma atuação violenta. E com mais razão, pessoal, se nós olharmos para o lado da atuação da atividade do policial militar. A verdade é que o policial militar, ele passa por todos os problemas, todos nós passamos em casa, problema de relacionamento com filho, financeiro, enfim, toda e qualquer sorte de problema. E quando ele coloca a farda e vai para a rua, a verdade é que ele não sabe o que ele vai encontrar. Claro que não justifica uma atuação violenta, truculenta, mas justifica sim uma atuação firme. Afinal de contas, não se sabe o perfil da pessoa que está por detrás daquela aparência que ele está abordando. Diferentemente do trabalho do policial civil, né? Na verdade, o trabalho do policial civil, sendo essencialmente investigativo, quando ele vai para a rua atuar, seja num cumprimento de mandado de busca, cumprimento de uma prisão, enfim, qualquer diligência externa, a verdade é que, em regra, pelo menos, ele tem muito mais elementos para subsidiar aquela ação do que, eventualmente, um policial militar. Afinal de contas, o policial militar, ele se depara com aquela situação, ele tropeça naquela situação. Ele pode muito bem estar num patrulhamento de rotina e se deparar com assaltantes de banco. Lembro que em 2018, 2019, enfim, estava muito em voga aqueles crimes envolvendo explosões de caixas eletrônicos, principalmente em cidades menores, em cidades do interior, onde, em regra, o policiamento era menos ostensivo, era menos efetivo, né? E o criminoso, ele via aquilo como uma oportunidade. Então, naquelas cidades interioranas, o policial, principalmente o militar, ele se via ali fazendo a ronda ao longo da madrugada, por exemplo, e muitas vezes poderia se deparar com indivíduos que estavam ali altamente armados, muito bem dispostos a qualquer tipo de ação, a qualquer tipo de violência. Então vejam vocês, fizemos aqui uma distinção muito específica e muito pontual. Truculência é diferente de firmeza. A firmeza, realmente, o policial, independente da instituição, seja civil, seja militar, que ele tiver disposto a atuar no patrulhamento, em diligências externas, ele tem que se valer dessa firmeza. Agora, cada vez mais, a atuação policial das instituições policiais, elas estão cada vez mais abrangentes. Vejam vocês que a atuação, por exemplo, da Polícia Civil envolve uma série de atividades, desde a realização de prisões, o cumprimento de buscas, que são essas atividades externas, até mesmo atividades internas, como o serviço cartorário, de oitiva de testemunhos, oitiva de declarações dos indivíduos, dos envolvidos, a conclusão do próprio inquérito policial e os próprios serviços administrativos. Atualmente, muitas das polícias civis ainda são responsáveis por serviços de trânsito, serviços de habilitação. Então, existe uma gama muito vasta de serviços que a Polícia Civil principalmente atua. E justamente em razão disso, acaba que a instituição policial, ela consegue absorver e consegue aproveitar todo e qualquer tipo de perfil, todo e qualquer tipo de pessoa. Afinal de contas, ainda que você seja uma pessoa mais introspectiva, que você seja uma pessoa que não é muito afeta, muitas vezes, a atividade física, enfim, uma pessoa mais de trabalhar no interior de um escritório, com certeza a Polícia Civil vai saber aproveitar aquele perfil. Claro, em razão do próprio organograma das polícias, não tem como você descer a detalhes de vários cargos com as várias especificidades que são proveitosas, né, para a Polícia Civil. Mas é claro que, por exemplo, sob a égide do cargo de investigador, lá você consegue abarcar um monte de perfis, né? Seja daquele mais operacional, seja daquele mais técnico, seja aquele mais jurídico, seja aquele, por exemplo, voltado mais às tecnologias da informação. E diga-se de passagem, é um caminho excelente para você que está integrando, né, que quer integrar os quadros da Polícia Civil, seja de onde for, você se especializar. Afinal de contas, nós sabemos que esses crimes cibernéticos, crimes que se valem principalmente da internet, eles estão muito em alta, muito na moda, e acaba que as polícias civis, elas têm que correr atrás para se qualificar essa atividade investigativa para poder conseguir acompanhar o desenvolvimento dessas atividades criminosas. Então, nós podemos concluir que uma maior diversidade dos órgãos policiais, né, das instituições policiais, implica em uma maior legitimidade das atuações. Então, quanto mais elementos, quanto maior for a diversidade daqueles indivíduos que integram
integram os quadros da polícia, seja polícia civil, seja polícia militar, penal, enfim, qualquer órgão de segurança, maior vai ser a legitimidade frente à atuação junto à sociedade. Chegando agora no final do vídeo, nós podemos concluir de fato que cada vez mais as polícias estão mais abrangentes, estão mais abertas a todo e qualquer tipo de perfil. Então você que eventualmente jamais se considerou jamais considerou atuar na atividade policial, jamais se viu como um policial, jamais imaginou que pudesse atuar numa polícia civil, numa polícia militar, enfim, em qualquer órgão de segurança, eu convido você a se aprofundar, a estudar mais os organogramas dos cargos das polícias e, consequentemente, as suas atividades, para poder entender que, independentemente do perfil que você tem, você, de fato, pode acrescentar e muito aos quadros da polícia que você quer entrar. Então, mais uma vez, eu te convido a novamente a se inscrever, se você não é inscrito, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e poder acompanhar todas as nossas postagens que nós trazemos aqui sobre atividade policial, sobre concurso na área policial, todo esse universo que envolve essas pessoas que, conforme nós concluímos, pode se dar em um perfil muito abrangente, buscam integrar a tão sonhada instituição policial. Tchau, tchau.